Mais uma pergunta interessante. Professor Jaderson, existem alunos mais inteligentes do que outros? Quem nunca se fez essa pergunta, não é mesmo? De fato, existem sim algumas pessoas que têm algumas inteligências mais pronunciadas ou muito mais pronunciadas. Nós falamos de inteligências porque não existe apenas um tipo de inteligência. Ou seja, o indivíduo é muito inteligente e ponto. Isso foi muito bem estudado, desenvolvido pelo professor, psicólogo, professor de Harvard, Howard Gardner. Esse professor emérito, ele, em 1983, lançou um livro, Estrutura da Mente, em que ele vai apresentar, segundo as suas observações e segundo os seus estudos, a sua teoria das inteligências múltiplas. Não só uma, mas inteligências múltiplas. E ele coloca, por exemplo, que existe a inteligência matemática. René Descartes, por exemplo, ele tinha uma inteligência matemática extremamente pronunciada. Então, a matemática se lhe parecia muito mais familiar. Quando nós vamos para o campo da musicalidade, porque isso também é uma inteligência, a inteligência musical, nós vamos encontrar, por exemplo, o Amadeus Wolfgang Mozart. Mozart, em tenra idade ainda, cerca de 8 anos, ele já tinha uma percepção de harmonia fora do comum. Ele, com 10, 11 anos, já compunha diretamente na partitura e tinha a percepção de todos os instrumentos da orquestra. O que não se pode explicar apenas pelo fato de ele ter nascido numa família de músicos. Nós temos também a inteligência linguística, ou seja, o indivíduo tem facilidade para entender idiomas, quanto mais o seu próprio idioma. Nós temos um sujeito chamado William James Sidis. Ele nasceu no final do século XIX, no finalzinho mesmo, foi em 1898. E esse sujeito, com apenas 9 anos de idade, ele foi aprovado em Harvard. Ele lia New York Times com 18 meses de idade. Ele não conseguiu entrar para Harvard naquele período porque a escola não aceitava, a universidade não aceitava gênios tão precoces. Mas isso não foi problema. Com 11 para 12 anos, ele passou de novo e foi estudar em Harvard. Bacharelou-se com 16 anos de idade. Ele falava mais de 50 idiomas na vida adulta, tendo, inclusive, desenvolvido um idioma dele. E era também genial na matemática, mas não ia muito além disso aí. A sua inteligência interpessoal, que também Gardner aponta, não era muito boa. Ele é um indivíduo que se isolou do mundo. Quando nós avaliamos, por exemplo, Mozart, nós vamos perceber que a inteligência intrapessoal dele, que também Gardner apresenta como uma das inteligências, ele não tinha essa inteligência muito desenvolvida. Aliás, ele era um fracasso com ele mesmo. Ele era alcoólatra, ele tinha uma vida desregrada em diversos sentidos. Era um sujeito sem equilíbrio, ou seja, não tinha uma boa inteligência intrapessoal. Nós vamos encontrar indivíduos com inteligência corporal ou sinestésica mais desenvolvida. Aí serão esses grandes jogadores de basquete, Michael Jordan. Nós vamos encontrar um cara como Michael Phelps. Nós vamos encontrar dançarinos, bailarinos. Nós vamos encontrar pessoas que utilizam o seu corpo de um modo que as pessoas, de um modo geral, não conseguem chegar até lá. Então, é um tipo de inteligência também. Existe a inteligência interpessoal, intra é a pessoa com ela mesma, e a interpessoal.
aquele indivíduo que consegue fazer laços de amizade com facilidade, influencia as outras pessoas com muita facilidade, torna-se muitas vezes um líder na sala de aula, é um sujeito com facilidade de estabelecer relações com os outros indivíduos. Então, Gardner vai listar 7 inteligências. Vamos analisar aqui para ver se nós falamos direitinho. A inteligência matemática, tá? Vamos guardando isso aí. Então, nós sabemos, alguns indivíduos têm isso muito mais desenvolvido. A linguagem da matemática se lhes apresenta como algo natural, e tão logo eles têm contato com os números, eles rapidamente desenvolvem muito mais rápido que as outras pessoas. A linguística, como nós demos o exemplo aqui de William James Sidis, a espacial, essa inteligência espacial está relacionada com a capacidade que alguns indivíduos têm de perceber um ambiente e muitas vezes colocá-lo num papel. Os pintores, os escultores, o Oscar Niemeyer, por exemplo, que é um arquiteto, tá? Ele tinha uma percepção espacial fora do comum. E isso, claro, foi algo fundamental para ele desenvolver tantos trabalhos notáveis que estão aí para a posteridade. Então, ele tinha essa inteligência espacial. Já falamos da interpessoal, já falamos da intrapessoal. Aí o sujeito ele tem uma vivência com ele mesmo mais harmonizada, ele percebe bem quais são as suas vocações, ele tem um equilíbrio emocional bem interessante, tá? Então, interpessoal, intrapessoal, corporal ou sinestésica, musical. Então, listamos as 7. Agora, depois deste livro, Estrutura da Mente, de 1983, Howard Gardner, ele apresentou mais 2 inteligências. A inteligência natural, o indivíduo ele tem facilidade para ver o mundo natural, as espécies, e observar os processos da natureza. Charles Darwin. Também eles observam, alguns têm uma capacidade de observação do cosmos muito pronunciada, também é a inteligência natural. E ele coloca a inteligência existencial. São aqueles indivíduos que conseguem ter uma percepção do sentido da vida. Ou seja, grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, antes dele, Leucipo, Lucrécio, Demócrito, eles teorizaram sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Ou seja, se dedicam a esse tipo de pensamento e conseguem, muitas vezes, nos trazer conhecimentos muito profundos. Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, né, o príncipe Siddhartha Gautama, nos legou tanta informação interessante. Então, esses indivíduos eles têm uma inteligência existencial. Olha, existem indivíduos mais inteligentes? Existem, mas numa ou noutra forma de inteligência. Nós não encontramos um indivíduo que tenha todas essas inteligências em nível altíssimo de genialidade. Não. Então nós vamos encontrar um gênio da matemática, um gênio da linguística, às vezes de matemática e de música, mas de tudo isso aqui, não tem. Então, quando nós falamos sujeito é muito inteligente, nós temos que pensar, inteligente em que aspecto? Bom, eu quero apresentar aqui para vocês um livro muito interessante do Augusto Jorge Cury. Augusto Jorge Cury é brasileiro, muito conhecido nosso, é um cara que dedica a sua vida a pesquisar os fenômenos da mente e é muito voltado para o campo da educação, tá? O Código da Inteligência e a Excelência Emocional. Esse livro é fascinante e Augusto Cury aqui vai falar dessas múltiplas inteligências de Gardner, vai dar a interpretação dele e vai acrescentar como um pesquisador que ele é. Pessoal, eu quero deixar muito claro, eu não vendo, não faço publicidade de livros. São livros que eu leio e faço questão de falar com vocês um pouquinho sobre eles, tá? Muito interessante. Outro
também do mesmo autor, Augusto Jorge Cury, é esse aqui, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Augusto Cury nos fala do fracasso educacional em que estamos estagiando. Augusto Cury fala que o nosso sistema educacional, ele não é falho, ele é doente. Ele é doente. Então, nós precisamos ouvir quem está trabalhando na área, quem está pesquisando, porque é necessário mudar. A nossa educação brasileira, ela não é prioridade. Há investimentos, sim, há preocupações, sim, mas falta muito, mas muito ainda. Só para nós termos uma ideia, nós colocamos numa mesma turma indivíduos que têm vocações e interesses muito distintos em relação ao desenvolvimento num curso superior. Alguns vão fazer engenharia, outros vão para a área das humanidades e estão recebendo até as portas do vestibular as mesmas aulas, são cobrados com as mesmas provas, avaliados com as mesmas provas, ou seja, isso é apenas economia. Porque se dividir a turma em 2, 3 grupos, ou 4 que seja, respeitando as inteligências, as vocações desses indivíduos, fica muito mais caro, porque você tem que pagar muito mais professores. Então, nós estamos pensando em economia num setor fundamental para o crescimento de qualquer país. É lamentável, mas isso ainda existe no nosso país e precisamos vencer esse tipo de situação. Meus caros, espero ter ajudado um pouco que seja a falar sobre essa questão. Fulano é mais inteligente que eu, Beltrano é mais inteligente que eu sou mais inteligente. Em que aspecto? E outra coisa, só para finalizar, conheço alunos que sem ter nenhuma dessas inteligências pronunciadas se dedicou, mas se dedicou tanto, mais tanto, que venceram os seus limites e ultrapassaram aqueles que, por se acharem muito inteligentes, por se acharem indivíduos de alguma forma privilegiados pela natureza, não fizeram o esforço necessário e ficaram para trás. Então, se eu puder dizer para vocês algo que eu considero de suma importância, eu direi o seguinte: o esforço, o foco, a tenacidade é também uma forma de inteligência, embora ele não tenha listado. Mas, para mim, os indivíduos que conseguem ter uma disciplina férrea e que não abrem mão, enquanto não alcançam o seu objetivo, o seu ideal, eles têm um tipo de inteligência que precisa também ser estudado. Ok? Forte abraço para todos. Até!